Conhecer nossas origens faz parte de entender quem nós somos, entender nossos fundamentos, entender de onde que nós saímos. E dentre essas buscas pelo conhecimento, eu quero compartilhar com os senhores a busca de nossa origem como Igreja Batista. De onde que nós saímos, quem nós somos, o que faz de nós batistas. Frente a isso, estou aqui em Amsterdã, buscando um pouco de nossas origens como Igreja Batista. Conhecer nossas origens é importante. É importante para que nós entendamos quem nós somos, como pessoas, como família e como igreja, como instituição religiosa. Há pelo menos três teorias sobre a origem dos batistas, da Igreja Batista. A teoria JJJ, Jordão, Jerusalém, João. Há a teoria de que nós viemos dos anabatistas, ou que nós somos decorrentes deste povo, dessa outra igreja, os anabatistas. E há a teoria mais aceita atualmente, que nós viemos como fruto de uma separação da igreja anglicana. A igreja anglicana, da qual já saiu da igreja católica, a igreja da Inglaterra, elas tinham uma coisa muito forte ainda, que é o pedobatismo, o batismo infantil, e a união entre igreja e Estado. O líder da igreja anglicana era o rei. E neste contexto, na igreja, surgiram puritanos, uma turma de líderes religiosos que estudavam a Bíblia e meditavam sobre esses conceitos, e dentro dos puritanos ainda surgiu o movimento separatista. Destes, John Smith, um pastor anglicano, um pastor inglês, ele, após estudo da palavra, após influência também de mestres puritanos, onde ele teve contato em Cambridge, onde ele estudou arte, onde ele fez mestrado. Então, com essas visões separatistas, ele começou a refletir essa questão da separação entre igreja e Estado. E dentro da comunidade dele, da igreja onde ele dirigia, começou a haver uma certa perseguição na Inglaterra. Então, em mais ou menos 1607, 1608, quando já numa situação insustentável, eles pegam e fogem da Inglaterra e vêm para um mundo onde há uma liberdade de pensamento, liberdade religiosa. A Holanda, Amsterdã. Então, John Smith, 1607, 1608, junto com a sua congregação, vem para cá e começa a se reunir aqui numa rua onde era a padaria da Companhia das Índias Orientais, a VOC. Essa rua, chamada Baker Street, é essa rua onde que nós estamos agora. Vamos até lá? Então, a congregação de Smith, em 1608, aqui em Amsterdã, começam a se reunir numa rua chamada Baker Street. Essa rua aqui. A Rua da Padaria, ou a Rua do Padeiro. Numa dessas casas, não sabemos exatamente qual, essa congregação começou a se reunir onde era a padaria da Companhia das Índias Orientais, a VOC. Uma empresa importante que era responsável pelo comércio entre as Índias Orientais e esse novo mundo, Amsterdã. Assim como também houve a Companhia VIC, ou VIC, a Companhia das Índias Ocidentais, que foi responsável pelo comércio com o Brasil. Então, essa congregação de John Smith, se reunindo aqui numa dessas casas, começaram a fazer acordos ou
encontrarem outros grupos separatistas, outros grupos que vieram da Inglaterra buscando a liberdade de culto, a liberdade religiosa, algo importante naquela época e até hoje importante para nós como batistas. Então esses grupos se reunindo começaram a compartilhar de sua fé, compartilhar de suas crenças. No entanto, decorrente de algumas divisões de entendimento, houve uma separação inicial dos grupos. Um grupo foi para Leiden, uma cidade aqui perto, e de lá, retornando à Inglaterra, vão depois para os Estados Unidos. São os peregrinos, o grupo dos pais peregrinos, onde naquele barco Mayflower vão até os Estados Unidos, ou até onde é os Estados Unidos hoje, e fundam as 13 colônias americanas. John Smith, ele vem para cá e, angustiado com a sua questão de batismo, ele entende que era necessário que ele fosse batizado de novo. No entanto, ele não encontrou ninguém, num primeiro momento, para batizar o grupo. Ele, então, numa atitude questionável, ele se auto-batiza, e então ele batiza o grupo todo. Mais tarde, ele descobre que aqui, em Amsterdã mesmo, já tinha um outro grupo que se reuniam e também tinham a prática do credo-batismo, ou do batismo, após as suas crenças. Então ele se encontra com esse grupo e começa a congregar neste grupo, havendo mais uma separação do seu grupo. John Smith vai para este grupo, os menonitas, eles sim descendentes diretamente dos anabatistas. E o grupo original que veio com o Smith para cá, começa a se reunir com uma outra pessoa, um outro indivíduo, o Thomas Harris. Thomas Harris, então, começa a dirigir o grupo e, após algumas desavenças, ele pega e retorna com este grupo para a Inglaterra e começa a se reunir lá num bairro, Spitalfield, e lá, então, funda a Igreja Batista, de fato, a Igreja Batista geral, ou os batistas gerais. Nós encontramos aqui algumas questões neste livro, História dos Batistas, que é interessante. Harris merece ser lembrado ao lado de Smith como um dos pioneiros batistas. Já na Inglaterra, de volta, ele escreve uma carta ao rei, onde diz: a religião dos homens é assunto entre Deus e eles próprios. O rei não responderá por isso. Tampouco o rei pode ser juiz entre Deus e os homens. Quer sejam hereges, turcos, judeus ou seja lá o que for, não cabe ao poder terreno minimamente puni-los. Após essa carta, ele acaba sendo preso e em 1616 falece. John Smith, que vem originalmente para cá, para Amsterdã, morre em 1612, quando então um grupo daqueles que vieram com ele já estavam se reunindo junto aos menonitas e foram absolvidos, assimilados pela cultura menonita holandesa. Essa é um pouco da história nossa como batistas. Sim. Então, mas deve ser uma desses prédios mais velhos que tem os ferros em cima, tá vendo? Então, pra cá já são prédios mais modernos.